Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Cauã, vou ser o mediador dessa live com vocês hoje à noite, tá? Depois de um período de férias aí de uma semaninha, a gente tá de volta trazendo um convidado especial hoje pra nossa live, tá bom? Boa Boa noite, noite, João. Clayton. Prazer em Todo meu. conhecê-lo também. Eu já acompanhei Vamos algumas aí lives conversar um suas pouco com o sobre Léo. futebol. Isso, vamos começar. Deixa eu ajeitar um Opa! pouquinho aqui. Pronto. Se cair aqui, deixa eu ver. Tá bom. Tá. Clayton, primeiramente, para quem não conhece, a gente já conhece, já leu um pouco do seu livro. Fala um pouco de você pra gente, quem é o Clayton? Então, eu sou Clayton, né? Vocês estão me chamando de Clayton, mas na verdade, assim, pode me chamar de Clayton, mas Clayton também tá certo. Clayton também tá certo, né? Como que é com A e com I, mas não tem importância, isso aí é detalhe. Mas enfim, Bacana, meu nome bacana. é Clayton, né? Eu sou daqui Certo. da cidade de São Paulo, tá? Eu sou jornalista formado há mais ou menos uns 10 anos já, né? Mas, assim, eu nunca exerci formalmente mesmo a função de jornalista, né? O ofício de jornalista. Eu fiz bastante freela, eu trabalhei para a revista Corner, eu já tive um canal no YouTube chamado Casual Football, que era um amigo meu chamado Pedro Tatu, que é até editor Bacana, de vídeo na Globo. Enfim, já escrevi em bacana. blogs, já de futebol, já escrevi para o Sem Firulas, não sei se vocês já viram falar dessa página Sem Firulas. Enfim, já fiz alguns trabalhos sempre voltados ao futebol, assim, Bacana, muito nesse legal. universo do futebol. E agora é escritor também. Sim, sim. Escritor, eu acho que é o Leonardo, né? Que já tem 3 livros publicados. Eu ainda estou caminhando para isso aí. Quando eu tiver 3, Bacana. estiver ali, aí eu posso dizer que eu sou escritor, mas Mas pelo estamos seu aí, né? conteúdo é sim. Bacana, Pelo bom bacana. livro é escritor, sim. Ah, Ô, Cleiton, agora me responde aqui uma coisa, me tira uma dúvida. Leonardo da Vinci abandonou os trabalhos do quadro Mona Lisa para assistir um jogo da Fiorentina e o William Shakespeare se inspirando nas derrotas do Aston Villa para escrever suas famosas comédias e tragédias? Explica pra gente um pouco do seu livro aí, cara. então, o meu livro ele nasceu até antes de eu ter feito faculdade, né, de entrar na faculdade de jornalismo. Eu tive essa Bacana. ideia mais ou menos lá por meados de 2008, só para vocês verem quanto tempo já faz. Foi por conta de quê? Por conta primeiramente, por conta da minha paixão pelo futebol, obviamente, e pela minha paixão pela música e pela arte, posteriormente. Primeiro pela música, por quê? Porque o time que acendeu na minha cabeça essa ideia foi o Aston Villa, Show. da Inglaterra, um time de Birmingham. E o Aston Villa é de uma cidade super musical. O Leonardo deve saber que ele é da área aí do heavy metal, ele curte. Tipo, lá na cidade de Birmingham nasceram várias bandas famosas, como Black Sabbath, Judas Priest, Napalm Death, Electric Light Orchestra, aí o Duran Duran também é de lá, o UB40. E aí foi por isso que eu comecei a gostar do Aston Villa. Por isso também, né? Porque a camisa me chamou a atenção, né? Uma camisa grená, assim, azul com grená, uma camisa linda. O leão heráldico, enfim. E aí tinha esse plus da cidade de Birmingham. Aí, tempos depois, como eu já comecei a mergulhar já na literatura, quando você começa a ler mais profundamente, a querer conhecer autores, logicamente que você acaba se deparando com William Shakespeare, com a obra de William Shakespeare, porque é inevitável, né? Como, quando você Evitável, é começa a verdade. ler, você... E aí, quando você se apaixona por um autor, você quer saber muito mais do que a obra do autor, você quer saber sobre a vida do autor. E aí, pesquisando sobre William Shakespeare, o que eu descubro? Que ele nasceu em uma cidade próxima a Birmingham, que é Stratford. Aí isso acende na minha cabeça. Eu falo, nossa, se, se houvesse futebol no período de Shakespeare, provavelmente ele torceria para o Aston Villa. Aí eu tive essa ideia, acendeu na minha cabeça essa ideia, e aí eu, caramba, só que eu acabei arquivando essa ideia, deixando ela de stand-by. Assim, eu tive a ideia, mas eu deixei.
por muitos e muitos anos. Fiz faculdade de jornalismo, às vezes essa ideia voltava para mim, voltava. Ela ia e vinha. E eu falei, um dia eu vou escrever, quando eu tiver mais tempo eu vou escrever, eu vou sentar e escrever sobre. E aí passou-se a... Uma travadinha. Vocês estão tudo me ouvindo aí? Não, venda, problema foi o Clayton, né? Eu acho que não é. Verdade, verdade. Clayton. Enquanto a gente restabelece o Geek contato Música. com o Ai, Cleiton, Deu uma caída pronto, aí na né? internet. Pronto, ele Não, voltou. acho que voltou. Pronto. Então, vamos falar rapidamente. Aí, quando eu fiz uma página Futebol Geek Música, eu comecei, lógico, futebol, cultura pop e música. Eu acabei unindo esses três universos, né? A convergência desses três universos. E aí eu me deparei com efemérides famosas, de personagens famosos, tipo Beethoven. Beethoven nasceu dia 25 de dezembro de 1779, se eu não me engano. Aí, 1789. Aí eu pensei, puxa, Beethoven, mano. Beethoven nasceu aonde? Eu fui ver. Aí ele nasceu na região da Renânia do Norte. Tá, aí eu fui ver os times que tinham lá, vi alguns times, aí eu me deparei com o Colônia. O Colônia, um time simpático, do bode lá, o Renos oitavo, enfim. Eu falei, puxa, outra ideia. Provavelmente o Beethoven torceria para o Colônia. Aí eu comecei a amadurecer mais essa ideia, conversei com alguns amigos, comecei a dividir essa ideia com os amigos, eles falaram, Cleiton, essa ideia é genial, põe no papel, mano, põe no papel. Aí eu falei, eu vou pôr no papel. E aí, o que aconteceu em 2020? Pandemia. A pandemia acabou, como nós todos sabemos, né, limitando a gente, logicamente, distanciamento social, fazer quarentena. Aí eu tive tempo para escrever, para desenvolver. E durante esse tempo, eu fui desenvolvendo os textos. Eu comecei, na verdade, eu não comecei por Leonardo da Vinci, eu comecei por... É engraçado que eu tive a ideia, a primeira ideia lá com o Shakespeare. Aí eu tive outro personagem acendeu na minha cabeça do Beethoven, mas o primeiro que eu escrevi foi o Mozart. Eu comecei por Mozart a escrever. O conto do Mozart. Aí eu escrevi o conto do Mozart, e aí com a pandemia eu falei, puxa, mas eu tenho que fazer mais ou menos uma linha cronológica do tempo. Aí eu fiz uma seleção de personagens, eu falei, puxa, Da Vinci, eu vou começar por Da Vinci, Renascimento, né? Aí eu falei, eu escrevi o do Mozart e parti para o Da Vinci. Aí, a partir do Da Vinci, eu fui escrevendo em ordem cronológica, né? Aí eu fiz Luiz de Camões, aí depois do Luiz de Camões eu já fiz o Miguel de Cervantes e assim sucessivamente. Basicamente foi isso, pessoal. Bacana, Sim, bacana. João, quer fazer alguma Cleiton, pergunta? eu estava dando uma olhada nas suas redes sociais, eu vi que você tem um perfil muito legal no Instagram, né, o Futebol Geek, né, que é um projeto que mistura futebol com cultura pop. Eu vi alguns trabalhos seus também na Corner, vi um texto muito interessante que você cita um outro lado do Johan Cruyff. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse texto. É um texto que está limitado para assinantes, então eu acredito que pouca gente não, muita gente deve ter lido, com certeza, mas mais gente pode ter acesso a essa história bacana que você conta ali, esse texto que você escreveu tão bem. Eu queria que você relatasse aqui para a gente esse outro lado do Cruyff. Tá. Na verdade, ali, eu não estou falando do Cruyff, eu estou falando do Neskens, que era mais ou menos o braço direito do Cruyff. Né? Porque se para o Cruyff brilhar naquela seleção maravilhosa da Holanda de 74, o Neskens precisou, carregar o piano para ele. Né? Porque até o título do texto fala, antes do 14, que era o número do Cruyff, vem o 13, porque o Neskens era o número 13. E o Neskens meio que acompanhou o Cruyff, né? Eles jogaram juntos no Ajax. Aí o Rinus Michels, antes mesmo da Copa de 74, o Cruyff já tinha ido para o Barcelona. Ele já tinha ido para o Barcelona já. Aí aconteceu a Copa de 74. Como todos vocês sabem, a Holanda acabou sendo vice-campeã, perdendo para a Alemanha de virada por 2-1. Inclusive o Neskens bate o pênalti, que o Cruyff sofre, né, contra a Alemanha. Né? E aí depois a virada da Alemanha com o gol do... o gol do... Ai, meu Deus, esqueci os gols da Alemanha. Foi, acho que um do Rosenbein e o outro foi do Gerd Müller.
Eu esqueci o primeiro gol de quem foi, mas isso é só um detalhe. Mas o segundo foi do Gerd Müller, de virada, que virou o jogo para a Alemanha acabou se consagrando bicampeão mundial. Mas enfim, e aí eu falo dessa história, dessa amizade do Neskens com o Cruyff e dessa relação deles, né? Depois o Neskens acabou indo para o Barcelona, jogou com o Cruyff no Barcelona, depois o Cruyff acabou saindo do Barcelona, mas o Neskens continuou no Barcelona, até mais ou menos ali meados do final dos anos 70. Mas enfim, eu falo dessa relação do Cruyff e do Neskens, que para o Cruyff brilhar, o Cruyff ser aquele, ter espaço, jogar o que ele jogou, o Neskens precisou, tipo, ser mais ou menos o carregador de piano. Eu falo mais ou menos dessa relação deles no texto. Bacana, bacana. Léo, quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado? Eu queria lembrar, até falar para ele, pro Cleiton, não sei se ele chegou a ver na época ou não, que você falou que a primeira história que você fez foi do Moser, né? E aqui só até mostrando o livro, porque eu acho muito legal que você pega a história. Eu não sei se você chegou a ver a primeira vez, numa época que a gente não tinha tanta informação, né, como tem hoje na internet. E eu acho que um grande filme que tem do Amadeus, né, que fala muito a relação do Moser e do Salieri, né? Sim, o Amadeus, né? Isso, o Amadeus, que conta a história do Moser, mostra quem que ele era e o Salieri, né? A rivalidade e a inveja que o Salieri tinha dele, né? E eu acho legal Pode falar. Eu acho que... E no livro, de alguma maneira, você coloca os dois de novo, né? E aí eu queria que você explicasse o que você conheceu, como é que era a relação dos dois e tal. Sim, na verdade, eu me baseei muito naquele filme, né? Um filme maravilhoso, até do Milos Forman, ganhou Oscar, esse filme é de 84, um filme que fez muito sucesso na época, consagrou o diretor, o ator, enfim, os atores do filme, ganharam Oscars e mais Oscars. E o Salieri, assim, ele, na verdade, aquilo relatado no filme é meio romantizado, tá? Eu acabo até pegando influências do filme, mas assim, na verdade, na história real, lendo sobre o Salieri, ele era um músico consagrado da corte de Viena. Ele era um cara muito respeitado, mas assim, vocês sabem, né? Em tudo, sempre há a jornada do herói, aí tem que ter o bem contra o mal, né? Mais ou menos esse maniqueísmo, né? Eu acho que a civilização ocidental ela se baseia muito nessa coisa, né? Muito nessa questão da judaica cristã, de ter o bem contra o mal, enfim. E a arte acaba seguindo esse caminho, né? Então, quer dizer, eu acho que o ator ali, o diretor, o Milos Forman e o roteirista da época do filme pensaram basicamente nisso, né? De construir o personagem do Mozart e aí ter um antagonista ali que seria quem? Sei lá, o músico contemporâneo dele, o Salieri, Antônio Salieri. E aí eu acabo me baseando mais ou menos nisso, usando o Salieri como um torcedor de um time rival do time do Mozart, que no caso ali é o Rapid Viena. Ele acaba torcendo para o time rival do Rapid, que é o Áustria Viena, um time até da cor da Fiorentina, né, cor violeta. Mas é mais ou menos por aí. Esse filme foi muito base para o meu texto, assim. Eu usei ele como base, é um filme maravilhoso. Um filme que quem não assistiu, se vocês não assistiram, vale a pena, tá? Assistir. Bacana. Um filme antigo já. Porque eu queria dizer assim, é um filme muito legal, e quando eu li a história ali, eu me lembrei do filme, assim, é uma coisa de memória boa, Sim. e você ainda consegue misturar, até pegando futebol austríaco, que não é uma coisa que todo mundo conhece os times, as rivalidades, né? Sim, o futebol austríaco, ele foi um dos futebols, mas uma das escolas de futebol mais importantes do começo ali, principalmente no século XX, com o Underteam do técnico Hugo Messel, que tinha o Underteam, que teve depois um jogador chamado Matthias Schindler, não sei se vocês já viram falar desse jogador, ele acabou, como se diz, ele acabou não querendo jogar pela Alemanha nazista e teve uma morte meio suspeita, meio assim, nebulosa por conta disso, porque ele acabou renegando porque a Áustria foi anexada à Alemanha, né? Em 39. Isso, 34. Foi 34. Na Copa de 34. Ele jogou na Copa de 34, mas ele iria para a Copa de 38, mas ele acabou se
renegando a seleção, nessa unificação da Alemanha com a Áustria, porque o Hitler logo anexou a Áustria, né, a Alemanha, né, o Terceiro Reich. E aí o Matthias Schindler, ele se recusou a jogar, e aí ele acabou tendo uma morte muito estranha, assim. Mas, enfim, aí tem esses grandes personagens assim, da história do futebol austríaco, como eu disse. A Áustria faz parte daquela chamada escola do Danúbio, que tinha a Hungria, a Tchecoslováquia, enfim, é um dos grandes escolas do começo do futebol, assim. E só corrigindo que eu chequei aqui, Copa de 38 que deu o W, eu falei 34. É 38 mesmo, né? Eu tava na cabeça de 34 também. É 38, mas não tem importância, isso aí a gente corrige. Mas enfim, é 38. 38 na França, a Copa. Bacana. O Clayton, me chamou muito a atenção Cleison, né? O Clayton que você falou no início, que eu não lembro muito bem. Oi, não entendi? Eu posso te chamar de Clayton ou Cleiton? Pode chamar de Clayton, como você quiser. Pronto. Vamos lá. O que me chamou muita atenção no seu livro foi a capa, né? Que fala o Da Vinci e a Santa Seleção. Como é que você se inspirou para escrever essa capa? Na verdade, a capa foi feita pelo artista das artes, que é o Thiago Grisilli. Né? O Thiago Ramon Grisilli, um grande amigo meu, que é de Americana, aqui em São Paulo. E ele que fez essa capa e fez todas as artes para o livro. Assim, um cara sensacional, um cara nota 10 mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver as artes do livro, vocês tiveram a oportunidade de comprar o livro, adquirir o livro. Aqui, ó. Eu vi que o Leonardo tem, esse é o Leonardo da Vinci, né? E aí ele fez as artes do livro, maravilhoso. E, assim, uma outra curiosidade, eu posso contar sobre o título do livro, como eu tive a ideia? Bacana. Pode contar pra gente aí. Então, a capa do livro tem aqui a flâmula principal, né? Antes de eu partir para o título, com o Da Vinci aqui em cima e a Santa Seleção em forma de flâmulas. E aí depois aqui vai acompanhando as flâmulas dos times subsequentes dos capítulos. Aí você pega aqui Benfica, Atlético de Madrid, Aston Villa, Pisa, Grimsby Town, enfim, Rapid de Viena, Colônia, Saint-Étienne, Ajax, depois do Ajax, ai meu Deus, vem Bayern de Munique, depois do Bayern de Munique vem Olympique de Marseille, depois do Olympique de Marseille vem Zaragoza, não, acaba com o Olympique de Marseille, nossa. Isso, acaba com o Olympique. Zaragoza e Olympique de Marseille, exatamente. Verdade. O título é Da Vinci, olha lá a arte do... Simeone. Show de bola. Simeone. O título Da Vinci a Santa Seleção é uma brincadeira com um dos mais famosos quadros do Leonardo da Vinci, que é a Santa Ceia, né? Santa Ceia, Santa Seleção. Isso foi um estalo que eu tive em uma madrugada que eu estava escrevendo e eu pensando em um título, eu falei, tem que colocar um título, né? Aí eu pensei, Da Vinci e o seu time de futebol, Da Vinci e outros contos. Aí, de repente, veio Da Vinci a Santa Seleção. Eu falei, nossa, Santa Seleção, Santa Ceia. Eu falei, nossa, bacana demais. E tem uma outra ligação de Santa Ceia, que é com os personagens. Porque o livro tem 11 contos, que é o número de um time de futebol. Mas ele tem 13 personagens, que é exatamente o número de personagens do quadro A Santa Ceia, que são os 12 apóstolos e Jesus Cristo, dando aí 13 personagens. Bacana. Eu queria perguntar para o pergunta? que quando ele fez a faculdade de jornalismo, ele já tinha essa intenção de se tornar escritor ou se havia a pretensão de atuar em outra área? Se há planos de lançar um novo livro, você já tem ideias, já está pensando sobre isso? Como é que são as coisas? Então, eu sempre gostei de ler, né? Uma das minhas paixões, vocês podem ver aqui, que é a literatura. Eu tenho até um acervo, assim, considerável de livros, que eu sou apaixonado por livros. E assim, quando você lê... Eu acho que tá no meio de... Eu acho que todos nós, né? Eu também sou muito apaixonado. O Leonardo sabe. O Leonardo sabe, né? Quando você lê, você acaba, né? Talvez eu escreva alguma coisa, rabisca. Eu gostava muito de poesia, eu gostava muito de livro de poesia. E aí eu escrevi algumas poesias, sabe? Eu gostava muito dos poetas
por exemplo, dessa fase clássica do romantismo, do parnasianismo, Olavo Bilac, antes até Gonçalves Dias, pegando aquelas antologias. Gostava muito, obviamente, do Camões, né, dessa escola da literatura portuguesa, Antério de Quental, enfim, esses grandes poetas. Aqui do Brasil, a Cecília Meirelles, o Carlos Drummond de Andrade. Mas aí, prosa, para passar para prosa, aí você começa a tentar escrever alguma coisa. Crônica. Na faculdade eu gostava muito de crônica, escrever crônica. Achava bacana demais, assim, tentar escrever crônica. Mas aí, a ideia mesmo do livro, como eu disse, acendeu lá, assim, mais ou menos, né, aquela luzinha na minha cabeça antes mesmo da faculdade. E aí, após isso, eu pensava mais em escrever sobre futebol mesmo. Tanto que, quando a Corner nasceu, logo tive contato com o Fernando Martinho, né, que é o idealizador da revista e editor da revista. E eu via na proposta da Corner uma coisa muito legal, que é a questão dos textos serem mais literários, assim, de não serem pautas quentes, de serem atemporais. Enfim, isso me chamou muita atenção. E aí, quando ele me deu a oportunidade de escrever para a Corner, foi uma satisfação enorme, porque daí eu pude, de certa maneira, exercitar um pouco disso, né? De contar histórias de futebol, porque eu gosto muito de história de futebol. Assim, logicamente que você é apaixonado pelo seu time, você quer acompanhar resultados, né? Você quer estar no estádio, mas as histórias de futebol me chamam muita atenção, porque eu tenho outra paixão, que além do jornalismo, é a história, né? A faculdade de história também, que eu sou apaixonado, assim. Então, é unir esses dois mundos, né? Mais ou menos por aí, assim. Bacana, Não bacana. sei se respondi a sua pergunta, João. Acho que ficou sem áudio ele lá. Acho que você esqueceu de desligar o áudio. Respondeu bem, sanada a dúvida. Pronto, bacana. Léo, tem uma pergunta para o nosso convidado? Eu ia perguntar para o Cleiton também, como você falou da Santa Seleção, você lembra muito da Santa Ceia, da questão do... Até você falou do número 13, com Jesus Cristo, os apóstolos. Você já pensou, ou você acha que seria interessante, por exemplo, fazer uma história envolvendo Jesus ou o pessoal da Santa Ceia com alguma coisa de futebol? Você acha que já passou alguma coisa pela sua cabeça? O que você acha? Jesus Cristo particularmente não, mas eu penso em voltar naquele período do Renascimento. Respondendo a outra pergunta do João, que ele me perguntou se eu tenho ideia para outro livro, eu tenho ideia de outros contos, assim, já para esse livro, né? Eu tenho ideia para outros contos para dar talvez uma continuidade, tipo personagem, porque as pessoas falam para mim, por exemplo, o meu amigo Dimas Júnior, que até lançou esse livro aqui, ó, Futebol e Copas, uma aula de história. Vou até fazer um merchan para ele aqui. É um livro bacana demais, até recomendo. Ele usa a história para contar sobre as Copas do Mundo. Ele é um professor de história, ele usa a história, o futebol como fio condutor para falar sobre história, na verdade, né? Ou é um livro de história que fala de futebol, ou um livro de futebol que fala de história, mais ou menos por aí. Eu converso muito com ele sobre. E ele fala sempre para mim, Cleiton, você tem que continuar aí, nesse universo, porque tem muitos personagens para você tentar abordar. Eu já tenho alguns, eu já escrevi um conto sobre o Van Gogh, Vincent Van Gogh, já tem um conto pronto, e eu penso em retomar nesse período do Renascimento. Escrever sobre Michelangelo, escrever sobre Rafael, sobre Maquiavel, o encontro de Maquiavel com Leonardo da Vinci, porque lendo sobre Maquiavel e Leonardo da Vinci, parece que houve um encontro entre eles e Leonardo da Vinci acabou pintando um quadro de Maquiavel. Então eu penso mais ou menos assim, construir uma história dos dois se encontrando, e aí enquanto Leonardo da Vinci pinta um quadro de Maquiavel, eles vão conversando sobre futebol, sobre a Fiorentina, que eu imagino ser também a paixão do Maquiavel, e eles falando sobre os outros, por exemplo, falando sobre os outros renascentistas, Rafael, Michelangelo, Donatello, enfim, fazer esses personagens se encontrarem ali nesse conto. Mas tem outros, tipo Júlio Verne, por exemplo, que é um dos grandes escritores do século XIX, que escreveu 20 Mil Léguas Submarinas,
Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele nasceu na cidade de Nantes, na França. E Nantes tem um clube de futebol que chama o Nantes. E o Nantes é um dos maiores clubes da França. É um dos maiores. Muita gente hoje fala do PSG, enfim, mas o Nantes é um dos maiores. Ele ganhou 8 campeonatos franceses. Muita gente não sabe disso. Que bacana, Cleiton. Para quem não conhece, eu vou passar um pouco o currículo do Cleiton, né? É pouca coisa. Vamos lá. Cleiton Fagundes Cardoso. Peraí, só para não perder a meada. A Mara Lúcia, que é minha mãe, tá mandando um parabéns pro Cleiton, dizendo que você é sensacional, Cleiton. Obrigado. Obrigado. Esse gel hoje, mandei para ela. O Cleiton é um gênio mesmo. O Cleiton é um gênio. Paulistano da Zona Leste de São Paulo, graduado em jornalismo pela Universidade de São Judas Tadeu e colaborador da revista Corner e administra a página de futebol Jack Música. Cleiton, eu queria que você falasse um pouco dessa página, né, que você tem aí da Jack Música. Como é que funciona? Geek, né? Geek Música. Geek, verdade. É porque tá um pouco distante aqui, eu não consegui ver muito bem. Muita importância. Então, a minha página nasceu em 2019, né? E a proposta dela é o quê? É falar de futebol e falar também desses outros universos que convergem com o futebol. Porque se a gente fala que o futebol está na sociedade e não tem como desassociar dos acontecimentos da sociedade do futebol, porque não costumam dizer isso, mais ou menos, fala assim, muita gente acha que acontece num campo de futebol e num estádio de futebol está alheio ao que acontece na realidade. Não! O que acontece no futebol é um reflexo. Isso todo mundo sabe, né? Que é um reflexo da sociedade. E, assim, a cultura pop, a música também. O futebol não está alheio a isso. O futebol é um esporte tão maravilhoso que os tentáculos dele acabam, indo para várias áreas. Assim, a área do cinema, a área da música, a área da cultura, dos quadrinhos, enfim. E a proposta da página é falar justamente sobre isso, dessa convergência desses universos com o futebol. Basicamente é isso. Bacana. Cleiton, eu também queria levantar um assunto com você. É o seguinte, eu vejo que o nosso universo da Conegra, eu vejo poucos profissionais, escritores, né? E hoje você é um cara negro e escritor também, cara, tipo, me deixou bastante feliz de estar você nesse meio representando a gente. Como é que você se sente hoje sendo um escritor e formado na faculdade de jornalismo e com um currículo tão vasto como esse? Você sentiu um pouco de dificuldade no início? Conta pra gente como é que foi esse início aí pra gente. Dificuldade a gente sempre sente, né? O Brasil é um país bastante complexo nessa relação, né? Dessas minorias, do negro, né? Da questão do negro, né? De como não houve uma reparação histórica para o negro até hoje, né? E o negro luta, né, pelo seu espaço, que é um espaço que é de direito dele, sabe? É de direito dele. Ele não pede nada, é de direito dele. E, assim, é triste, né? A gente ver que ainda... melhorou muito, né? Se você for pensar 20, 30 anos atrás, era muito difícil, era mais complexo, né? A questão do negro inserido na sociedade, de ter o seu espaço, né? Na hierarquia do trabalho, na hierarquia, no jornalismo mais especificamente. Graças a Deus, né, o espaço para o negro hoje em dia é muito maior do que era há 20, 30 anos atrás, mas é ainda uma longa caminhada. E a gente está aí nessa caminhada, procurando nosso espaço, buscando a cada dia, sabe, o nosso espaço, porque assim, fazendo nosso trabalho, eu acho que de uma maneira digna, sabe, e assim, sem querer passar perna em ninguém ou algo assim, a gente faz da maneira mais honesta, mais digna e mais leal possível. Assim, Bacana. Quem está se abraçado por mim, eu queria por falar nós. pouquinho agora. Pode falar, João. Essa mistura de futebol e música. Eu sei que tanto o Cleiton quanto o Léo gostam bastante disso, né? São roqueiros e tal.
Eu, particularmente, sou muito fã de futebol inglês e hoje, vendo um pouco do livro do Clayton, eu vi que ele cita ali alguns clubes, né? Aston Villa e Birmingham. Eu queria perguntar tanto para o Clayton e depois o Léo também pode responder da parte dele sobre essa relação entre música e futebol inglês. A gente sabe que, por exemplo, o Arsenal tem ilustres torcedores como os vocalistas, né, do Pink Floyd. O Manchester City tem os irmãos Gallagher, né, do Oasis. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação, começando por você, Cleiton, e citando, né, alguns exemplos de torcedores ilustres, né, que são músicos e torcem para grandes clubes ingleses. É um grande filão, né? O futebol inglês e a música, mais especificamente o rock. Aqui no Brasil também há, mas acho que a ligação, né? Tem até um livro legal, né, Léo, que a gente até conversou sobre ele na live que nós fizemos, que é o Futebol no País da Música, do Beto Xavier. Eu recomendo a vocês esse livro, é maravilhoso. Diferentemente da Inglaterra, que está mais ligado ao rock, aqui o Brasil ele estava muito ligado mais ao machixe, à música popular, à bossa nova, ao samba, enfim. Mas respondendo essa pergunta sobre o futebol inglês, é isso que você falou, né? Manchester United, ele tem muitos torcedores ilustres. Você pega, por exemplo, o baixista do New Order, que foi do Joy Division, o Peter Hook, é um doente pelo Manchester United. Na própria banda falavam que o Ian Curtis era torcedor do Manchester City, né? Enfim, os irmãos Gallagher, como foi citado, você citou, eles são torcedores doentes do Manchester City. O vocalista, o Damon Albarn, do Blur e também do Gorillaz, ele é torcedor do Chelsea, ele é torcedor doente do Chelsea. E aí tem vários exemplos. Você falou do Pink Floyd, do Roger Waters. O Roger Waters, às vezes, a história dele é engraçada, que às vezes ele deixava sessões de gravações de discos do Pink Floyd para acompanhar o Arsenal no Highbury. Ele fazia questão disso, de parar sessões de gravação para ir até o Highbury. Tanto que o Pink Floyd gravou muitos discos deles lá no estúdio Abbey Road, que é até próximo, em Londres, né? É um pouco próximo ali do estádio, o antigo estádio do Arsenal, né, o Highbury. Mas assim, se for parar para pensar no rock inglês e no futebol, nossa, tem muita coisa, viu? O Ian Brown do Stone Roses é torcedor do Manchester United, a Adele é torcedora do Tottenham. Aí você vai pegando, assim. E não só isso, tem o rock, o punk inglês está muito ligado ao futebol. Você pega o Cockney Rejects, com a banda de punk Oi, eles fizeram gravaram um disco sobre o West Ham, né? O torcedor mais ilustre do West Ham talvez seja o Steve Harris, que é o baixista do Iron Maiden. Ele ama o West Ham, carrega o distintivo do West Ham no baixo dele. Mas tem o Cockney Rejects, o Business, que é o da banda de punk Oi também. Eles gravaram um disco chamado Futebol Hooligan, Hardcore Hooligan, de 2003, que os temas são todos voltados ao futebol. Eles falam do Bob Moore, eles falam da questão da tradição do futebol aos sábados, porque na Inglaterra não era tradicional, não existia futebol no domingo. Não era muito costumeiro jogar futebol aos domingos, era mais aos sábados. Tanto que se vocês forem reparar, os grandes jogos, os grandes clássicos do futebol inglês ainda acontecem aos sábados de manhã. É muito por conta disso. Eles têm músicas voltadas, enfim. Léo, mas aí o Leonardo quiser falar, complementar. Eu vou sair agora para a nossa outra participante aqui da live poder entrar, a Tainá. Eu já me despeço de vocês. Cleiton, foi um prazer, viu? Até a próxima. Prazer é meu. Igualmente. Prazer em conhecê-lo. Prazer mesmo. Obrigado. Eu queria complementar que os Beatles também, né? Torcedores do Everton, né? Na verdade, o Paul McCartney, né? Paul McCartney, isso que eu lembro. A família dele, que era torcedora do Everton, tem uma história que na final da Copa da Inglaterra de 1966, o Paul McCartney esteve no estádio Wembley, torcendo para o Everton. Tem essa história que é bem famosa. O John Lennon... O John Lennon, falam que ele gostava do Liverpool, mas já viu um disco do John Lennon, que tem alguns desenhos dele como criança?
ele desenhou jogadores do Newcastle, de uma final da Copa da Inglaterra dos anos 50, se não me engano, em 54, do Newcastle, ele torcedor. O Ringo parece que não gostava de futebol, era alheio, e o George Harrison, ele gostava de automobilismo. Ele não era muito ligado a futebol, não. Na verdade, os Beatles não eram muito ligados a futebol, não. Eles não eram muito, não. Ligados. Sim. Não. Mas por causa do Paul McCartney, o Everton sempre pegou essa de que os Beatles eram deles, né? O Paul McCartney sempre fez isso. Apesar do... Olá, boa noite. Bacana. Oi, boa noite. Oi, Tainá, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, gente. Como estão? Todo mundo bem. Estamos bem. Ah, que legal. Tainá, você tem alguma pergunta para o nosso convidado? Tenho sim, Cleiton. Eu queria saber se tu vê no Brasil essa junção, hoje em dia, sobre futebol e rock. Eu acho que teve muito na década de 90, início dos anos 2000, ali com Rock Go, MTV vindo com tudo. E depois que acabou isso, parece que morreu essa junção de rock e futebol aqui no Brasil. Tu acha que ainda tem como voltar? Na verdade, existe, tá? Só que não tá no mainstream. Esse que é o problema. Sim. Porque o rock não faz mais parte do mainstream. Nos anos 90 ele fazia. Quando você pensa no rock dos anos 90, a primeira coisa que vem, arremete à sua cabeça dessa convergência do rock com o futebol é uma partida de futebol dos Skank, do Rock Go, da própria banda Skank com camisas de futebol, né? Que eles usavam muito. Você viu Samuel Rosa, 2 cruzeirenses e 2 atleticanos na banda, o clipe, um dos clipes mais icônicos dos anos 90. Teve a música também do Dr. Sim, Futebol, Mulher e Rock and Roll, apesar da conotação meio sexista, meio machista da letra, mas é uma letra, né? O Leonardo acho que lembra bem dessa música. É uma música que fala de futebol. Não, só ia complementar que eu concordo que é uma letra muito grosseira, muito feia, mas na época que fizeram, não pegavam no pé como hoje, né? Felizmente hoje tem um pouquinho. Sim, logicamente. Hoje tem-se essa visão que a letra ela é da época dela, mas é extremamente sexista e machista. Mas, assim, se você pegar depois, no tempo, acho que a primeira grande banda assim, que canta de banda de rock, futebol, eu acho que tá igual na Inglaterra, como na Inglaterra, o punk rock. O punk rock brasileiro tem muito de futebol e futebol e música, né? Futebol e rock. Sim. Você pega, por exemplo, uma banda chamada Flix, que é uma banda punk aqui de São Paulo. Tem um disco deles que chamam Canções de Batalha. Tem algumas letras sobre futebol. Lá se vai o campeonato. Tem o Sentimento Carpete, que é uma banda maravilhosa de Santo André. Que o Bilha, que é até um amigo meu, ele é gente boníssima. A banda é incrível. Tem muitas letras sobre futebol, que é uma das paixões dele. Outra banda, tem muitas bandas que falam sobre futebol, mas não estão no mainstream, entendeu? Porque hoje o que está no mainstream é o sertanejo, o funk, mas ainda tem muita gente falando sobre futebol, no rock, especificamente falando, bastante banda. Legal. Bacana. Cara, eu queria levantar uma abordagem com o senhor Cleiton e com nós aqui da bancada. Sobre essa questão, tem muitos jogadores hoje se recusando a tomar essa segunda dose ou até a primeira dose da vacina. Cleiton. O que você acha de tudo isso que está acontecendo? Essa semana surgiu uma notícia até que 5 jogadores do Bayern de Munique se recusaram a tomar essa vacina da Covid-19. O Kimmich é o mais falado, porque talvez seja o mais famoso deles, né? O Kimmich, lateral barra ponta, que é um jogadoraço, mas assim, dentro de campo um jogadoraço, mas fora de campo, né? Como diz o José Trajano, cabecinha de Santo Onofre, né? Desse tamanhozinho a cabeça do cara. Infelizmente, essa questão do negacionismo, ela acaba atingindo várias áreas, várias camadas da sociedade, né? Essa questão do negacionismo é algo muito sério. Negar a ciência é algo muito complexo, assim, e é algo que já acontece há muito tempo. A pseudociência. Você pega, por exemplo, Carl Sagan, que é um dos grandes defensores entusiastas, defendeu a ciência, um cientista maravilhoso. Fez até um documentário nos anos 80 chamado Cosmos.
ele escreveu um livro sobre... Eu tenho até o livro aqui, esse aqui, ó. Eu estava até lendo ele justamente sobre isso. O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? Que eu indico a vocês, Carl Sagan. Fala assim, a ciência vista como uma vela no escuro. A ciência vista como isso, sabe? Tentar rebater essa coisa desse misticismo, sabe? Dessa coisa de que, até, eu vou usar um termo, religioso, que a religião que isso vai lhe curar. Não, a ciência ela que nos dá o caminho, sabe? E assim, essas pessoas são muito apegadas a isso, sabe? Muito apegada a essa coisa do misticismo, sabe? E isso é muito maléfico para a sociedade, sabe? Ainda bem que no Brasil, o Brasil tem um histórico, isso é muito bom. O brasileiro tem esse histórico de aderir à vacina. Desde já a gente já é acostumado a tomar vacina, né? A gente está acostumado, todos nós aqui tomamos várias vacinas, Verdade, paralisia infantil, rubéola, enfim. Todas essas vacinas, nossa carteirinha está lá. Vocês pegam a carteirinha de vocês lá de vacinação, vocês vão ver lá. As vacinas, nós temos essa tradição, ainda bem, mas tem alguns países que não têm. Né? E essa questão, Estados Unidos não tem. Quando ele fala desse livro, porque ele é estadunidense, que ele é americano, estadunidense, o Carl Sagan, ele fala da sociedade americana. Ele chega a falar que governos são influenciados por gurus, que gurus acabam definindo o rumo de um país, porque o presidente, os senadores, eles acabam ouvindo esses caras. Olha só que barbaridade. Ainda bem que nessa questão da vacina, o Brasil ele é muito bem direcionado, né? Logicamente que há uma camada, e a gente sabe muito bem onde está essa camada, essa mais radical, mas ela acaba, né, seguindo cegamente esses negacionistas. Mas ainda bem que a grande maioria não. Bacana, bacana. E você, Léo, você acha que o Bayern está em crise devido a esses 5 jogadores se negarem a tomar a vacina? Até vou pegar o gancho do comentário do João ali, né? Ele falou que a Alemanha vive uma pandemia de não vacinados. Na verdade, está pegando muito na Áustria, né? Que na Europa, a Áustria já está em lockdown. É um dos países com menos pessoas vacinadas na Europa e pegou feio lá. A Alemanha talvez está começando isso. E os Estados Unidos mesmo viveu uma pandemia de não vacinados por um tempo também, né? Teve um número alto de internados e não vacinados. Eu acho que o Bayern, assim, vive aquela crise institucional, né? Porque o Bayern sempre foi tido como um clube, assim, ultra mega organizado, exemplo para tudo, para todos nós, multicampeão, não sei o que, e de repente aparecem uns negacionistas ali. Eu acho que vive nesse sentido que eles precisam pegar esses caras e falar, cara, precisa vacinar. Vocês vacinam, eu vou ter que chegar um dia no quarto e fazer aqui em vocês, para a força. Eu acho que é mais a questão da instituição. Pode falar. E esses jogadores, né, Léo, desculpa, eles acabam sendo um reflexo da própria sociedade alemã. Infelizmente. Acaba sendo, porque igual a gente conversou anteriormente, o futebol não está desassociado da sociedade. Então, eles fazem parte de uma sociedade. Eu acho que não só no futebol alemão, também no futebol brasileiro, né? A gente tem mania de idolatrar muitas pessoas lá de fora, né? E alguma molecadinha que vai crescendo agora do jovem, pô, ele não toma, por que eu vou tomar, né? E se espelha ali e acaba também não querendo tomar. E aí, Tainá, o que você acha dessa questão da não vacinação no Bayern de Munique? Eu acho gravíssimo, né? Eu acho que deveria ter algum dirigente do clube de chegar nesses 5 e falarem, olha, vocês não quiserem vacinar, a opinião de vocês, mas eles têm que entender que eles não vão estar só colocando ele em risco. Mais gente que também convive perto deles também vão correr esse risco. Eu acho que precisa dessa conversa, desse jeito de falar e explicar que não depende só deles. Tem mais gente que convive com eles que corre o risco deles pelo fato deles não estarem vacinados. Bacana, bacana. Essa semana também saiu a divulgação do prêmio The Best, né? Quais vocês acham, qual é a chance do Neymar estar levando esse título, Léo? A chance do Neymar levar esse título? Isso. Vendo aqui, né? Eu acho que se eu tiver que chutar hoje um percentual, 30%. Acho que ele ainda fica abaixo, historicamente, do Messi e do Cristiano Ronaldo. Teve alguns jogadores ali como o Kanté, o Jorginho,
o Lewandowski, que produziram mais, que apareceram mais. Eu acho que o Mbappé, né, que é o parceiro dele ali, também está na frente, por 30%. Que bacana, que bacana. E você, Tainá, o que você acha? Você acha que o Neymar consegue levar esse prêmio? Eu acho que não. Eu acho que tem jogadores que estão num nível de futebol muito mais alto do que o Neymar no momento. O próprio Mbappé, Cristiano Ronaldo destruindo na Inglaterra em todos os jogos. O próprio Messi, que não está vindo mostrando um bom futebol no Paris Saint-Germain, mas igual ele tem um nível de futebol maior, até pelo fato de ter conquistado a Copa América, talvez pese um pouco na decisão também. Legal. Cleito, e você, o que você acha, cara? Você acha que o Neymar leva esse prêmio? Não, eu acompanho os relatores. Não, eu acho que deveria ficar, já que a Champions League é a grande definidora, né, apesar que teve a Eurocopa, né, também, e a Itália sagrou-se campeã, e teve até a Copa América também, né, que a Argentina acabou sagrando campeã, mas eu acho que deveria ser um dos dois no Chelsea, o Kanté. Seria o máximo o Kanté vencer né? Porque o Kanté é aquele jogador no profile, né? Aquele jogador quieto no canto dele, mas seria o máximo ele vencer esse prêmio. Ficaria muito feliz por ele, assim. Mas eu acho que vai acabar sendo o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Ou o Lewandowski. Um dos três. Isso. E talvez, até em cima do que ele falou do Kanté, eu concordo com tudo que ele falou, acompanho até a história de vida dele, e também, se você pegar dos 11 finalistas, ele é o mais recuado, né? É incrível como só tem atacante e centroavante. O Kanté é aquele volante assim, mas volante, ele é o mais recuado de todos. Então é interessante, né, pegar, porque a maioria atacante, centroavante, só para passar aqui os nomes: o Benzema, o Cristiano Ronaldo, o Haaland, o Lewandowski, o Mbappé, o Messi, o Neymar, o Salah, e aí tem o De Bruyne, o Jorginho e o Kanté. Bacana, bacana. O De Bruyne ele fez uma temporada ótima pelo Manchester City, e o Salah tá jogando uma barbaridade no Chelsea, né? São outros dois também que no Chelsea ou no Liverpool. Eu acho que o Kanté... Desculpa, pode falar. Pode completar, Léo, fica à vontade. Não, lista sempre falta alguém, né? Eu acho que podia colocar o Lukaku e o Harry Kane. Verdade. O Kanté, ele vem jogando desde a Copa. Eu acho que ele vem fazendo uma temporada boa desde a Copa, né? Onde a França acabou levando. Ele vem jogando bastante. A gente brasileiro vive clima de decisão, né? E essa semana tem Libertadores. Sábado tem a grande final da Libertadores. O que você acha, Cleito? Qual é o seu palpite para esse jogo entre Palmeiras e Flamengo? Na verdade, eu não tenho palpite, não, viu? Você acha que vai ser um jogo aberto? Eu não sei, viu? Talvez seja igual a final do ano passado, de 2020, que aconteceu no começo do ano. Vai depender também acho que vai ser complicado, porque como é um jogo só, e os times vão ter medo. Apesar que o Flamengo ele tem uma vocação mais ofensiva. Esse time do Flamengo, mesmo não sendo mais aquele time de 2019 do Jorge Jesus, mas o DNA desse time é de vocação ofensiva. Eu acho que o Flamengo vai ser um time que vai propor mais o jogo. E o Palmeiras vai jogar mais naquela questão da reação, né? Do futebol reativo, de tentar um contra-ataque. Eu até falei com amigos meus que esse último jogo que o Flamengo jogou, que foi no Beira-Rio contra o Internacional, o gol do Internacional foi um gol que desenhou um contra-ataque que talvez o Palmeiras tente. O gol até do Tyson, acho que foi o Tyson que fez o gol. Tipo, pegou o campo livre, correndo, e aí fez o gol no Flamengo, né? O Flamengo com as linhas altas, né? Pegou os jogadores correndo para trás. E é mais ou menos isso que acho que o Palmeiras vai tentar, o Abel vai tentar, né? O Abel é muito estrategista, né? Um técnico muito estrategista. Mas, assim, palpite para um campeão, se você quiser um percentual, talvez eu dê 55-45 para o Flamengo, mas aí é só um palpite, tá? Como é um jogo só. Para não ficar em cima do muro, tá? Beleza. Então agora eu queria que essa Libertadores fosse no Maracanã, aquele domingão, Maracanã lotado, aquela festa, seria espetacular, né? Mas felizmente
É, E infelizmente aí? a Conmebol acabando o futebol aí. Acabou com o futebol. Seria uma festa espetacular, o Maracanã, domingão, lotado. As duas torcidas fazendo aquela baita festa. E você, Léo, o que é que você acha dessa final? Qual a sua visão desse jogo? O que é que você acha? Quem é que leva essa final? Eu vou do palpite mais ou menos do Clayton, mas eu acho que é um pouco mais. Eu colocaria 60% Flamengo, 40% Palmeiras. Porque tem uma coisa que é engraçado, que se você pega assim, você pensa no time do Flamengo, quantos daqueles jogadores você queria no seu time, né? É uma coisa que você pensa. E do Flamengo, quase todos, principalmente do meio campo à frente. Você acha que você queria no seu time. O Palmeiras, você não pensa muito isso. Por exemplo, talvez dois ali, o Gustavo Gomes e o Dudu. E talvez seriam dois que pudessem brigar até como titular do Flamengo, assim. Os outros, por exemplo, o Rafael Veiga vive uma boa fase agora. O Everton é um bom goleiro, mas goleiro acho que os times estão muito bem servidos. E é mais ou menos isso o Palmeiras que chama atenção. É muito conjunto. Você não precisa ficar sonhando com o Rony ou com o Scarpa, ou alguns meninos ali também, o Gabriel Menino, o Veron. Eu acho curioso isso do Palmeiras, que é muita estratégia. Agora, você já pensa no Arrascaeta, no Bruno Henrique, no Gabigol também, no Everton Ribeiro, até o Michael ultimamente, né? Que é aquela coisa, vai ser titular, reserva. Mas eu colocaria. Oi? Não, pode falar. Ah, tá, desculpa. Eu colocaria 60-40 Flamengo. Beleza. E você, Tainá, o que é que você acha dessa final? Quem é que leva, na sua opinião? Eu vou. É difícil de falar. O Flamengo tem um time espetacular, mas porém eu acho que a defesa do Flamengo costuma vazar em erros bobos. Talvez o Palmeiras encontre um desses erros bobos, consiga aproveitar e consiga ganhar. Eu não vou dizer, dar um palpite quem possa ganhar, porque eu acho bem, bem complicado esse jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo de quem ganhar vai ganhar de 1-0, 2-0, 2-1. Vai ser um jogo bem apertado. Você tá com o resultado do jogo que tá rolando aí? Tô assim. Grêmio e Flamengo tá no intervalo 0-0. E o Palmeiras tá ganhando de 1-0 contra o Atlético Mineiro. Bacana. O Flamengo tá com o time titular? O Flamengo tá com o time reserva. Time reserva. Palmeiras também. O Bruno Henrique joga sábado? Ou ainda vive essa expectativa? Tá na expectativa ainda de jogar. Que bacana, Ainda não tem nada confirmado ainda dos jogos, da escalação ainda dos times ainda. Vai ser um mistério para durante a semana a gente tá tentando desvendar. Bacana, bacana. Cara, novamente, Cleiton, a gente vai ter que ficar por aqui, cara. Brigadão pela sua participação. Um abraço, então, como eu já te falei desde o início, sinta-se abraçado. Você é um exemplo, um gênio dos livros aí do jornalismo. Antes da gente estar finalizando, qual é o que você pode estar deixando de exemplo para quem está assistindo a gente, esses futuros jornalistas aí? E já emenda, e para quem quer o contato para arrumar o livro? Bacana, bacana. E assim, vocês têm que ler bastante, se informem bastante, que a leitura elucida as mentes, sabe? Abre portas, sabe? E assim, o ofício de jornalista, ele está intrinsecamente ligado a querer conhecer, a querer buscar conhecimento através da leitura, através de documentários, através de filmes, através de futebol, que conta muitas histórias, não só do esporte, mas histórias de vida pra gente. Então, assim, sabe, e busque o seu sonho. É aquela coisa até meio que vai lá, busca seu sonho. Porque se você quer ser jornalista, vai nesse caminho, né? Quem sou eu pra, né, tá falando, mas vai por esse caminho, assim, de buscar o conhecimento, sabe? E siga o seu sonho. E, assim, para terminar, para adquirir o livro, pode ser adquirido comigo, tá? No meu Instagram, se quiser me chamar, ou pelo Futebol Geek, ou pelo Instagram, né, mesmo pessoal lá. Ou quem quiser adquirir com 20% de desconto nessa semana de Black Friday, adquire no site da editora, tá? Que é a Editora Primeiro Lugar. É só você pesquisar lá, Editora Primeiro Lugar, da 20 a Santa Seleção. Ele tá de R$ 35 por R$ 28, tá? 20% de desconto durante essa semana.
E eu agradeço vocês o espaço, muito obrigado mesmo. Desejo sucesso, saúde a todos, tá? Sempre, tá bom? Nessa caminhada aí, que a gente sabe que não é fácil, o caminho jornalístico não é fácil, é uma área muito até difícil, ingrata em certos momentos, mas assim, a gente tem que ir lá, batalhar, porque o nosso espaço chega de alguma maneira. Tá bom, pessoal? Deixo aí esse abraço para vocês. Agradeço meu amigo Leonardo aí por ter me convidado. Agradeço a vocês aí, tá? E um prazer conhecê-los, tá? Você é Rian, né? Rian? Cauã. Cauã, a Tainá, né? Tainá. Isso. E o João, que comentou com a gente. Tá, e o meu amigo Leonardo aí, muito obrigado mesmo pelo espaço, tudo de bom, saúde, vida longa e próspera, como já dizia lá o Dr. Spock. Tá? Bacana. Só antes de finalizar, mandar um abração também para Mara Lúcia, né, que é mãe do Léo aí, estava acompanhando a gente, tá? Bacana. Obrigado, Mara Lúcia. Isso aí. Bacana, obrigadão, tá, gente? Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigadão. Tchau, boa noite, gente. Obrigadão, Léo. Tchau. Tchau.